Boa noite, pessoal. Beleza? Vamos lá. No nosso meio de estética automotiva, nós temos muitas nomenclaturas que confundem a cabeça do pessoal. Começando pela palavra coaching, que o pessoal costuma falar que vitrificador é um coaching. Correto. Só que cera também é um coaching, selante também é um coaching. Então, tudo que é proteção é coaching. Tá? E aí entra em duas palavrinhas diferenciadas: vitrificador, que é o glass coating, e o nano coating, tá? Que é o nanocerâmico. Qual que é a diferença dos dois? Infelizmente, popularmente, tudo ficou generalizado na vitrificação. Tá? O vitrificador, ele tem a capacidade de endurecer. Ele endurece, ele vira vidro, entre aspas, tá? Porque isso é um assunto polêmico. Não vira vidro, ele endurece. Então, assim, ele cria a camada de 3 a 7 micras acima da superfície do verniz, só que ele fica rígido. E aí, em peças maleáveis, como para-choque, o que pode acontecer? Ele pode craquelar numa possível torção, devido à dureza e a quantidade de produto que fica em cima das superfícies. Tá? Diferente da nanotecnologia, porque o glass coating ele ancora quimicamente na superfície do verniz. Okay? O nano coating ele ancora nos poros do verniz e ele não chega a criar mais de 1 micra acima da superfície do verniz. E aí o questionamento então ele não tem tanta resistência como um glass coat que forma aquela camada espessa. Não. Existem hoje no mercado coatings 10H reforçado com grafeno, que suportam muito mais do que alguns glass coating que dizem ser 10H. O reforço com grafeno é muito questionado nesse nosso meio, devido à porcentagem de grafeno que tem nos produtos. Tá? A partir do momento que uma pessoa coloca 0,001% de grafeno em um coating, independente de qual coating for, pode ser um selante, qualquer um, ele pode falar que o produto tem grafeno. Só que se o produto for totalmente translúcido, como que você sabe que tem grafeno? Porque o grafeno ele é cinza. Então, no mercado hoje, você ter certeza que tem grafeno num produto, é só ver a coloração dele. Ele vai ser um tom acinzentado. Tá? E aí a gente entra em outra categoria, o eco coating. Então, nós temos o glass coating, o nano coating e o eco coating. O eco coating, hoje feito na Malásia, que é da IGL, por acaso eu sou técnico, e eu cheguei a conhecer o produto de um jeito totalmente diferente, por ter baixa quantidade de solvente. Então, a evolução dos vitrificadores vem de produtos lá com 40, 38% de solvente, para alguns aí com 20, 25%, e conseguiu chegar hoje no nosso meio, que é zero VOC, não tem solvente. Então, assim, eu espero que isso continue evoluindo, porque a evolução das proteções está batendo de frente com o PPF, né? Infelizmente, o PPF está muito caro, então não é tão abrangente como um vitrificador. Um vitrificador ou um nano coat ou um eco coating é mais fácil de ser vendido para os clientes do que um PPF.
E assim, e a questão da nomenclatura é complicado, sabe por quê? Porque no Brasil tem uma, como é que eu vou falar? Tem uma mentalidade de se inventar coisas, né? Aí o pessoal começa a inventar nome para um processo, aí ele muda o processo, 1% do processo já inventa um outro nome, e aí tem alguns nomes que acabam impregnando no nosso meio, tá? Um exemplo, antes de aplicar um glass coating, não tem problema nenhum de você limpar a peça que você vai aplicar com um revelador de holograma. Mas se você vai aplicar um nano coat ou um eco nano coat e limpar a peça com revelador de holograma, você vai ter problema. Porque no revelador de holograma ele tem corantes. Esses corantes, eles não evaporam, eles ficam impregnados na peça para te mostrar o defeito. E o álcool isopropílico não, o álcool isopropílico ele limpa totalmente a peça. E o porquê que isso acontece? Como eu comentei atrás, o nano coating ele penetra nos poros do verniz. Outra discussão que tem que é rugosidade, poro. Tudo no mundo tem poros, gente. Então, existem poros e existem poros, tá? E aí, quando esse corante fica impregnado nos poros do verniz, onde ficou o defeito do seu polimento, para te mostrar, para te revelar o que está de errado, ali o nanocoat, o Eco Nanocoat não vai conseguir ancorar. E aí vai criar mancha. E aí, criando a mancha, qual que é a primeira coisa que o cara fala? Putz, produto não presta. Então é assim, vai usar um produto que você não conhece? Leia o rótulo, pesquise, está com dúvida? Ligue para o técnico, ligue para o dono da fábrica, tire suas dúvidas antes de usar qualquer produto. Tá? Principalmente vitrificadores ou nanocoats, justamente pelo valor agregado no serviço. Tá? E quando dá coisa errada, fica caro para os dois lados. Para quem está investindo no bem material dele e no aplicador que não se especializou, não procurou estudar sobre o produto e aplicou de um jeito errôneo. Hoje em dia, você compra produtos pelo Mercado Livre, AliExpress, pela China, você compra qualquer tipo de produto. E aí que entra a garantia do produto. Se você compra um carro numa concessionária e você tem lá tantos anos de garantia, você vai levar no mecânico que não é da empresa que você comprou? Eu acho que não, né? Então, é assim, a partir do momento que você adquire um produto, procure se informar se o produto é original, se tem assistência técnica, se tem um suporte técnico para poder te orientar na hora da aplicação, tá? Dicas sobre cada produto tem um modo de aplicação diferente, tá? Já teve casos de um cara pegar um produto aí que é caro, que tem 38% de solvente e aplicar como se aplica um outro que se aplica um carro molhado. Aí o resultado foi ele ter que lixar o carro inteiro para poder tirar as manchas. Então, assim, é uma mania que o povo brasileiro não tem de pegar e ler o rótulo. Lê, facilita a tua vida, facilita o seu trabalho, você vai ganhar tempo e vai conseguir fazer o serviço do jeito correto. Você leu, não entendeu? Olha o número do saque. Todos os produtos têm que ter o número do saque. Assistência técnica. Tirem suas dúvidas, tá? Vocês conseguem agregar serviço corretamente na sua estética, levando a sério cada produto que você usa.
independente se é nacional, se é importado, se é da China, se é dali da esquina. O que eu costumo falar é que não existe produto ruim. Existem produtos que entregam o seu limite. Tá? Então, como é que você vai saber qual produto que você vai usar? O que você ofereceu para o teu cliente? Teu cliente, ele quer pagar por um produto top? Ou ele quer pagar por um produto inferior? Então, é assim, existem vitrificadores bons, razoáveis e ótimos. Vai de você ensinar o seu cliente do jeito correto, tem que encher linguiça com as substâncias corretas, sem enganar o cliente. Porque hoje em dia a vitrificação está sendo vendida por muitos aí como blindagem. Ah, que não vai mais riscar, que não vai ter fezes de passarinho, vai. Todos pegam, todos marcam chuva ácida. A chuva ácida no vitrificador, ela é comum. Sabem por quê? É sílica. O vidro é feito de sílica. Então, aquela chuva ácida no vidro, independente de que produto que você passar no vidro, passar um vitrificador, o que for, ele pode retardar o aparecimento de chuva ácida, mas ele vai reagir junto com a sílica. Entendeu? Então, assim, cara, não adianta você comprar um produto que promete que não vai ter calcificação. Vai. Qual a variação de águas que nós temos no Brasil? A quantidade de cloro que tem ali, a quantidade de salinidade, água de poço, água de reuso. Então, assim, as variáveis que tem numa situação de marca de chuva ácida num vitrificador é enorme. Então, assim, você tem que fazer o máximo possível para evitar que fique muito tempo aquela água contaminada, tá? Em cima da superfície. O que o pessoal não gosta muito de falar? Camada de sacrifício. O coaching, qualquer coaching, é a camada de sacrifício, gente. Vocês precisam oferecer justamente com essa mentalidade para o cliente de vocês. Tem gente que vende, porque vai ficar mais fácil para lavar. Aí o dono do carro não vai levar para você lavar, então ele vai lavar na casa dele. O coach, a proteção da pintura do veículo tem que ser vendida como uma camada de sacrifício, porque é ela que vai levar a porrada. Ela que vai receber os micro-riscos, ela que vai receber contaminação dos intempéries, fezes de passarinho, que é ácido pra caramba, seiva de árvore. Então, assim, ó, um exemplo, fezes de passarinho é ácido. Se você pega um produto ácido e joga em cima de um vitrificador e não remove, ele vai corroer. A fezes de passarinho é a mesma coisa. A fezes de passarinho, mesmo que tenha um ótimo vitrificador ou nanocoat, qualquer proteção que tiver, se você deixar por muito tempo, ela vai atravessar, vai atravessar o coat, vai atravessar o verniz, vai chegar na lata do carro. Por quê? Porque a temperatura do sol vai aquecendo e aquele ácido das fezes do passarinho vai penetrando cada vez mais. Então, assim, é uma coisa muito simples. O dono do carro viu a fezes de passarinho? Você pode, quando você vitrifica um carro, você pode indicar para ele andar com uma garrafinha daquelas pequenininhas de água no porta-luva e quase todo mundo anda com papel higiênico dentro do carro. Você faz uma bolinha de papel higiênico, molha e coloca em cima das fezes, se já estiver seca. Não precisa esfregar. Qualquer coating você consegue remover as fezes de passarinho sem arranhar o veículo. Tá? Por que eu digo isso? Porque já acontece muitas vezes
não vou generalizar, porque eu já vi homem fazendo isso, tá, gente? Pegar a buchinha Scott-Brite e lá esfregar porque estava muito duro. Assim, existem donos de carro e existem donos de carro. Tem donos de carro que pesquisa para saber o que ele precisa fazer para retirar. Tem dono de carro que não está nem aí. Tem dono de carro que o carro dele é só para ele abastecer e ir do ponto A ao ponto B. Entendeu? Um outro ponto que é interessante, gente, é vocês darem opções para o cliente de vocês. Quando a gente fala de vitrificador, de nanocoating, o cliente não tem obrigação de saber o que é isso, o que é aquilo. Então, é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, falando, chegou um cliente, nunca fale o valor do seu serviço. Ah, eu quero polir e vitrificar meu carro. Você já dá o preço para o cara vai olhar para a tua cara, vai virar as costas e vai embora. É assim, a quantidade de coachings que nós temos hoje, dá para você ficar meia hora conversando com o cara ali e explicar detalhadamente o que cada produto faz. Tá? A partir do momento que você tecnicamente consegue explicar para o cara o que o produto de 1 ano faz, de 2, o de 3, o de 4 e o de 5 faz, você vai deixar ele com informações suficientes para ele decidir o que ele quer para o carro dele. Tudo bem que a primeira pergunta que você se faz para um cliente quando ele chega é quanto tempo você vai ficar com o carro para você poder indicar um produto para ele. Mas aí entra aquela história. O cara vai ficar 1 ano com o carro, mas se ele quiser aplicar o coach de 2 anos? Então, assim, informe. E para você informar sobre os produtos, você precisa estudar sobre os produtos. Entendeu? Tempo de cura, resistência física, resistência química. Tem muita gente vendendo um produto aí que é um selante como vitrificador. E por falta de informação, ou por informação errada. Que ontem eu conversei com um rapaz que ele está aplicando um produto, vendendo como um vitrificador de 1 ano, e o produto é um selante. Tudo bem, ele vendeu, é um coaching, mas ele vendeu como vitrificador porque o vendedor falou para ele que era um vitrificador de 1 ano. Então é assim, precisamos endireitar de todos os lados, de quem fabrica, para dar o máximo de informações possíveis para o profissional, de quem vende, para poder repassar as informações corretas para os profissionais, e dos profissionais passarem as informações corretas para os clientes. Entendeu? Porque o que acontece? Se você quer manter e aumentar a sua clientela, você tem que ser o mais honesto possível na venda de proteção. Tá? Tem muitos fatos que, por causa de dinheiro, o cara oferece um e aplica outro. Então, assim, infelizmente, em todos os meios de prestação de serviço tem esse tipo de gente. Mas se cada um fazer o seu, oferecendo um vitrificador do jeito correto, oferecendo um nano coating do jeito correto, passando todas as suas características para o cliente, você deixa o cliente com um balde de informações, entendeu? E automaticamente o cliente vai perceber que você é um profissional qualificado, justamente pela quantidade de informações que você passou para ele. Ah, mas o cliente não está nem aí para o carro. Beleza. Faça a sua parte, ok? Você tem que informar o produto sobre o produto que você está aplicando no carro do cara. Há uns 2 anos atrás,
eu escutei sobre um produto chamado nióbio. Há 6 anos atrás eu tinha escutado sobre o grafeno. O grafeno está nos nossos coaches de hoje. Bastante coaches com grafeno. E eu torço para que o nióbio não demore para entrar nos coaches também. Porque isso vai fortalecer muito a qualidade dos produtos para a gente poder aplicar nos carros dos nossos clientes. Tá? Outra coisa, tem que desmistificar as nomenclaturas que o pessoal começa a postar. Um amigo meu me mandou uma foto lá de um coaching 20H. Gente, dureza de coaching. Vamos lá. Até hoje, não foi inventado o lápis 11H. Nós temos até o lápis 10H. Ele estava, acho que ele está lá no escritório. Então, assim, hoje, qualquer um consegue testar um coaching para saber qual é a dureza dele. É só comprar o carrinho de teste. Pela norma da ISO, você baixa o modo correto de fazer os testes. Eu sempre fui meio incrédulo sobre o que me falavam sobre os produtos. pH de produto, eu sempre testava justamente porque eu prefiro confiar no que eu estou vendo do que eu estou ouvindo. E com o carrinho de hard pencil, o que acontece? Você testa a dureza pelo grafite. Por isso que é H, é de Hardener Pencil. Tem uma confusão sobre dureza mols. Tá? Então, assim, ó, dureza mols é uma coisa, Hardener Pencil é outra. Tá? A dureza mols, ela é a dureza dos minerais. Então, como é que você vai fazer o teste com a Red Pencil? Um lápis. Um lápis. E falar que se é dureza mols. Porque a dureza mols, o mineral mais duro é o diamante. Aí o fabricante fala que a dureza mols dele lá é o 10, que é diamante. Então, o carro não era para arriscar de hipótese alguma, né? Por ser o mineral mais duro. Então, assim, mitos sobre durezas, que também o pessoal precisaria abrir um pouquinho mais a mente e estudar mais sobre isso. Mitos que até papagaio fala, né? Pesquisem sobre, mas não vão em uma fonte só. Tá? Vocês querem medir a espessura que o seu vitrificador aumenta? Você não vai comprar um micrômetro, você vai comprar um medidor de espessura. O pessoal chama, não são todos, mas muitos chamam o medidor de espessura de micrômetro, porque mede em micras. Não é, tá? Medidor de espessura mede a espessura. O micrômetro é um aparelho que você mede, torneiro mecânico usa muito, para você fazer a medida no topo, tá, de superfície. Então, mais um mito. Tem um outro mito que eu estava na mente aqui que fugiu agora. Mas tem a dureza, a resistência química. A resistência química dos coatings é muito importante saber. Por quê? Se você vende um coating, você vende uma... Eu vou falar de vitrificação em geral, tá, gente? Mas que vocês lembrem que tem os 3 tipos diferentes de coatings de maior resistência. Porque uma cera e um selante não têm resistência física.
Eles podem até ter um pouquinho de resistência química, mas resistência física não tem. Tá? O produto está lá e ele fala que ele resiste ao pH 2 ao 12. Não é que você vai jogar ali um pH 1 que você vai tirar ele. Existem os fatores de tempo que você vai deixar na peça, se você vai fazer alguma ação mecânica. Então, assim, o porquê que sempre o ideal, depois que você vitrificou um carro, se o dono do carro não vai cuidar do carro com você, informar para ele, ó, o carro precisa ser lavado com shampoo neutro. Por quê? Se ele perguntar por quê, você dá uma aula para ele, falando que o produto não agride o produto, a durabilidade vai conseguir manter no que promete. Só que assim, existem clientes que são muito espertos, né? Como você, quando você faz o polimento no carro, você conhece toda a superfície do carro, correto? E aí o cliente fala que ele só vai cuidar do carro com você para poder ter o tempo de garantia do produto. Aí o cara fica 10 dias sem aparecer e daí a pouco ele aparece com o carro para você lavar. E aí você vê um monte de marca de pano. O que que você faz com o cliente? Você fala para ele que ele perdeu a garantia? Aonde que está a conversa que você teve com ele explicando? Foi pelo WhatsApp? Beleza, então um documento. Você fez um documento por escrito explicando os cuidados que deveriam ter para poder ter a durabilidade do produto? Então, assim, sempre se respalde, tá? Porque tem cliente que gosta de levar vantagem e isso vai ter sempre. Então, faça um documento, torne um pouco mais sério uma proteção do carro, uma aplicação de um vitrificador, de um dano coat. Você consegue discriminar suas vantagens, as características dele por inteiro, e para ele poder chegar no tempo que ele promete, que só você pode cuidar do carro do cara. Porque você tem a técnica certa, os produtos certos e o local certo para fazer isso. Quem pode lavar na rua? Ah, não. Você não sabe se a casa do cara tem água de poço, você não sabe se o cara vai lavar com detergente de cozinha. Então, assim, aplicação de vitrificador não é como aplicar uma cera, não é como aplicar um selante. É mais sério do que muitos profissionais pensam. Tá? Você está colocando uma camada de sacrifício ali no carro do cliente, mas cuidado com o que você promete para o cliente. Se respalde, faça um documento explicando os cuidados que tem que ter e você pode até dar, o produto lá tem 3 anos de garantia, vai, o produto dá 3 anos, dura 3 anos. Não é que ele vai chegar em 3 anos e vai acabar. Ele tem uma parábola. Ele vai se desgastando com o tempo. Se o cara só traz para você, essa parábola não vai ser tão curva, ela vai ser mais longa. Tá? E quando você fala que o produto dura 3 anos, você precisa saber como que é o uso do carro do cliente. Se ele tem garagem coberta, se o carro não fica no sereno à noite, tá? Se ele trabalha com carro e o carro fica no tempo. Então, assim, as variáveis têm que ser colocadas. Por isso que é sempre bom você fazer uma entrevista com o cliente antes, para você saber como que é a utilização do veículo. Um exemplo, o cara vai ficar 1 ano com o carro, só que o cara não tem garagem coberta, o cara trabalha com o carro. Você vai oferecer um coaching de 1 ano para o cara? Não.
Você oferece uma durabilidade um pouco maior. E aí você explica para ele. Não adianta você querer cobrar o valor justo sem explicar para ele por que você está cobrando um de 2 anos se ele vai ficar o carro por 1 ano só. Tá? E aí a gente entra em outra característica dos coaches, com manutenção e sem manutenção. Diferença de manutenção de coaching e manutenção de carro com coaching. São coisas diferentes, gente. Tá? Deixar bem claro, manutenção de coaching é aquele coaching que ele perde facilmente as características originais, tá? Brilho e toque, tá? Hidrorrepelência. E aí, de tempo em tempo, ali de 3, de 4 em 4 meses, você tem que aplicar uma sílica vítrica ali para dar um boost nele. Tá? Isso é manutenção de coaching. A manutenção de carro com coaching, que é uns coaches que não precisam de manutenção, que não tem manutenção, tá? É você lavar do jeito correto. Ah, perdeu a hidrorrepelência. Perdeu a hidrorrepelência? Se você pegar uma clay bar suave e passar uma clay bar suave, vai voltar a hidrorrepelência. Tá? Então, assim, tem muitos profissionais que falam que não existe coach que não precisa de manutenção. Lembrem das diferenças. Manutenção do coaching e manutenção de carro com coaching. São coisas bem diferentes. Beleza? Para finalizar aqui, dúvidas sobre vitrificadores, nanocoats, eu vou ficar à disposição para sanar. Vocês me acham por aí nas redes sociais, pega meu contato com a Lê, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, porque a gente tem que testar para conhecer. Você não pode meter as caras com um produto que você não sabe. Então, você procura alguém que já testou, pergunte, se informe, para você não ter dor de cabeça. Beleza? E nós vamos ficando por aqui.